Então, bom dia a todos. Meu nome é o Emerson, sou o coordenador técnico aqui da Winco Sistemas, tá? Hoje nós iremos fazer a apresentação de um webinar sobre a ferramenta WinConnection Web Filter Firewall, tá? Que é a ferramenta mais completa da versão do WinConnection. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a Winco, é uma empresa que foi fundada em 1997, com escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, sendo São Paulo o foco em suporte técnico, e no Rio de Janeiro o suporte é o desenvolvimento da ferramenta. É uma empresa de tecnologia 100% nacional, focada em soluções de segurança, conectividade e sistemas de alta performance. Além do WinConnection, a Winco também desenvolve produtos como o Winco Talk Manager, que é utilizado para monitoramento e controle do Skype, e uma versão específica de WhatsApp, que é sob demanda. Tá? Também temos o Winco DDNS, que dá nome ao IP dinâmico de internet, caso vocês precisem dar nome a um IP e realizar acessos à sua rede, você tem o DDNS para realizar esse tipo de configuração. E o Winco Cloud VPN, utilizado para um servidor em nuvem, utilizado para centralizar a conexão de dispositivos remotos entre si. Tá? Entre localidades diferentes, você tem um servidor em nuvem para permitir a comunicação entre esses dispositivos. Falando sobre a linha de produtos do WinConnection, nós temos a versão Web Filter Firewall, que possui o firewall, né, que é o controle de conexões externas para dentro da sua rede. Então, ele vai fazer todo o controle e aplicar políticas de segurança para esse tipo de conectividade dentro da sua rede. Tem a função de VPN, que permite o acesso remoto de forma segura, com autenticação e políticas de controle, e filtros de web, onde você consegue controlar o que os usuários acessam na internet através da sua rede. Também temos a versão WinConnection Firewall, que só realiza o controle de acesso externo para interno da sua rede, tá? Tanto aplicando políticas, assim como na versão Web Filter Firewall, e você também pode configurar a VPN para permitir o acesso remoto de forma segura. E temos uma versão à parte, que é o WinConnection Mail Server, que permite você utilizar o WinConnection para gerenciar e controlar os seus e-mails de forma das mensagens que são enviadas e recebidas dentro do seu serviço de e-mail. O WinConnection ele funciona em multiplataformas, sendo homologadas as plataformas do Windows 7 ao Windows 10, na versão desktop do Windows, e na versão Windows Server do 2008 ao 2019. Tá? Nas versões de Linux, nós temos o CentOS, Red Hat e Fedora Server. Tá? Utilizamos essa distribuição justamente pela sua estabilidade e segurança e também referência nos sistemas corporativos. E também temos uma versão de appliance, que é uma versão sob demanda, de configuração de hardware e sistema configurado já para o cliente. As principais funcionalidades do WinConnection. Nós temos o firewall, que realiza o controle de acesso dos usuários externos através de portas. Temos também a política de IPS, que permite aplicar políticas de segurança definindo como que em quais situações bloquear IP automaticamente quando há uma tentativa de acesso indevido. Filtro de web por categoria, onde já tem diversas categorias de sites pré-configuradas no WinConnection para que vocês possam aplicar políticas e controles dos sites que os usuários possam ou não acessar. Balanceamento de carga, onde ele vai gerenciar múltiplos links de internet e manter ali a melhor qualidade de internet possível. Controle de banda para controlar o quanto de banda os usuários estão usando na internet, para que não interfiram em serviços essenciais, né, que você tenha dentro da rede. Servidor de VPN SSL, que é um servidor de VPN do WinConnection, que você pode utilizar para permitir computadores remotos se acessarem a sua rede e também permitir que dois escritórios se conectem entre si. Tá? Vou explicar melhor mais à frente.
Integração ao Microsoft Active Directory, caso você tenha a sua base de usuários dentro do AD, você pode utilizar juntamente com o InConnection para permitir a autenticação dos usuários. Captive Portal para os hotspots, que permite que usuários visitantes acessem a sua rede para conexão à internet sem a necessidade de ter um usuário pré-cadastrado. Ele pode utilizar algumas redes sociais. Administrador web, que pode ser acessado de qualquer navegador da rede sem a necessidade de instalar software complementar, tá? E temos um relatório online, que é a base onde você consegue visualizar o que os usuários estão acessando ou não, os relatórios de acessos dos usuários. O monitoramento das conexões ativas dos usuários em tempo real, você pode visualizar o que eles estão acessando, qual porta, sites em tempo real. Alarme de falha, sempre que houver algum evento, algum site que tentou, algo que tentou acessar de forma indevida ou algum serviço do InConnection que não iniciou corretamente, você pode receber esses alarmes de eventos através do seu e-mail. Licenciamento flexível, que permite você aumentar ou diminuir a quantidade de usuários dentro da sua rede sem a necessidade de um tempo mínimo de fidelidade, tá? Inspeção de pacotes, onde você pode utilizar ali o InConnection para inspecionar quais protocolos possam ou não trafegar dentro da sua rede. E inspeção HTTPS, que permite que você visualize melhor o que os usuários estão acessando na internet e também permite que você tenha um relatório das buscas realizadas em sites de buscas e também de vídeos acessados através do YouTube, tá? Falando mais a fundo sobre as ferramentas, nós temos o filtro de conteúdo, que tem a classificação automática de sites, que você pode utilizar ali na classificação diversas categorias de sites já automáticas dentro do InConnection, que você pode utilizar para controle do que os usuários possam acessar. Limite de navegação por tempo e horário, que você pode limitar quanto tempo ele pode navegar em determinado site ou o horário que ele pode navegar nesse site. Filtro de URLs com whitelist, blacklist, que você pode criar a sua própria lista de sites que querem permitir que os usuários acessem ou que seja bloqueado para os usuários. Regras de acesso que você pode utilizar através de grupos, usuários ou endereços de IP. E bloqueio de download de executáveis, que você pode utilizar ali para bloquear download de executáveis em repositórios de servidores, né, de web. Falando sobre a inspeção HTTPS, ela potencializa o controle que você tem ali sobre os acessos dos usuários, ele pode monitorar também conexões criptografadas, né? Então, sites que são HTTPS, você tem um maior detalhamento do que ele acessou, do que os usuários acessaram dentro daqueles sites, exceto sites bancários e sites governamentais, devido à sua segurança e sensibilidade de dados, eles não permitem a inspeção das informações dentro desse site. Logo, existe uma exceção dentro do InConnection como padrão para que não acesse esses sites, não tenham monitoramento quando ativa a inspeção HTTPS. Tá? A visualização de buscas realizadas em ferramentas de buscas, principalmente na ferramenta do Google, né, nas buscas realizadas dentro do site e vídeos assistidos dentro do YouTube. Tá? Páginas de bloqueio personalizável, que você pode aplicar uma página de bloqueio, sempre que o usuário tentar acessar um site que é bloqueado, aparecerá uma mensagem, a logo da empresa ou o que você desejar. Bloqueio de download não só de arquivos executáveis, mas de outras extensões em repositórios de servidores, tá? E regras de exceção que você pode fazer por usuário, site ou aplicação, tá? O Captive Portal é a ferramenta que você permite que usuários visitantes acessem a internet através de logins que não são pré-cadastrados. Então, você pode permitir que o usuário acesse a internet através da sua rede e você pode aplicar controle para esses usuários. Você pode também segmentar a rede, isso permite que você separe a sua rede principal da rede de convidados, e assim ele só vai logar
na internet, navegar na internet e não acessar nenhuma outra informação dentro da sua rede, tá? A autenticação que pode ser utilizada para navegação é o Facebook, o Google, contas, Microsoft, IP ou endereço MAC do dispositivo. A criação do usuário é automática, assim que ele loga em alguma das redes sociais, ele automaticamente cria um login para ele dentro do InConnection e ele pode navegar e será aplicado as políticas conforme as configurações do administrador. Então, isso pode permitir desde o tempo de navegação, quantidade de banda que ele pode utilizar, ou sites que ele pode ou não acessar. Tá? A página de login pode ser personalizada com o logo da empresa e a integração com outros sistemas através de API. Falando sobre o balanceamento de link, ele permite a utilização de múltiplos links de internet e gerencia todos esses links, permitindo que você tenha ali a melhor qualidade de navegação entre os links. Você pode utilizar ele como balanceamento de carga, onde ele vai balancear entre todos os links e manter ali a conectividade para que não haja uma sobrecarga no link principal. Ele pode utilizar como failover, onde o seu link principal, caso ele esteja disponível, o secundário assume. Ou você pode definir uma prioridade para determinado site ou determinada configuração para que todos os usuários saiam por determinado link. Tá? Tem um relatório de utilização em tempo real, de quantidade de banda que está sendo utilizada, e também a opção que eu informei, que você pode definir a navegação direto de um link ou pela origem, quem está se conectando, para destino, ou por um usuário ou grupo de usuários. Tá? Controle de banda, ele vai definir a banda de internet que os usuários podem utilizar, normalmente utilizada para configuração de serviços de vídeo ou serviços de telefonia que informam a necessidade de uma configuração de reserva de banda mínima para a utilização e manter a qualidade do serviço, né? Você pode utilizar o controle de banda para limitar a velocidade de link de banda que os usuários podem utilizar, deixar a banda de forma ilimitada ou reserva de banda, como eu informei agora, que normalmente é utilizada para serviços de vídeo ou de telefonia, que pedem para que você reserve uma banda mínima de internet para manter a qualidade de ligação ou do vídeo que está sendo transmitido. Tá? E você pode criar essas configurações por origem, quem está se conectando, ou para o destino, que é onde está sendo conectado. Falando sobre o servidor de VPN, o servidor de VPN do WinConnection só é compatível com os computadores Windows, tá? Então, ele permite que você possa utilizar dentro dos computadores Windows, ou quando você tem um WinConnection para um WinConnection nas versões Linux, tá? Ele pode funcionar como LAN to LAN, conectar dois escritórios entre si, quando você tem o WinConnection como servidor, ou pode ser host to LAN, quando você tem um WinConnection e quer permitir que seja conectado dentro da sua rede para acesso a serviços essenciais, como o RP, pastas compartilhadas ou outras informações. Temos uma dúvida aqui sobre o load balance, que usaria uma router board ou outro hardware, ou o software consegue fazer sem outro hardware. Ele consegue fazer sem outro hardware, tá? Ele próprio gerencia, basta você ter a quantidade de placas necessárias para cada link. Ou seja, se você tem 3 links de internet, 2 links de internet, e a sua rede interna, então você vai precisar de 3 placas de rede no servidor. Uma para cada link de internet e uma para o seu link interno para comunicação. Tá? Então, quanto mais a quantidade de links de internet você tem, mais placas de rede você vai precisar para gerenciar. Essa é a única questão. O WinConnection em si, ele vai gerenciar e vai entender que você tem mais links de internet e vai gerenciar isso automaticamente. Qual o hardware mínimo para instalação do WinConnection vai depender de cada demanda, tá? Posteriormente eu posso mostrar para vocês, quando eu for mostrar a parte do WinConnection em funcionamento, para que você possa ver ali uma tabelinha que tem no site, para que você possa ter uma dimensão de qual hardware você vai precisar, porque isso depende da quantidade de usuários e a quantidade mínima que o sistema precisa
para utilização, tá? Então, vamos lá. O VPN do InConnection, ela funciona somente para computadores Windows, tá? É necessário a utilização do certificado. Caso a empresa não tenha um certificado de autenticidade, o próprio InConnection tem um certificado, uma certificadora própria que pode ser utilizada para a utilização da VPN, e o acesso é baseado em grupos de usuários, tá? Falando das principais novidades, nós temos o login do Facebook, do Google e contas Microsoft, que podem ser utilizadas tanto para usuários locais como para usuários de hotspot. A versão 64 bits com maior número de conexões simultâneas e melhor utilização dos recursos de hardware do computador, né? Então você pode utilizar. E nós temos o suporte ao OpenVPN. Esse suporte ao OpenVPN só está disponível na versão Linux do InConnection, tá? O OpenVPN, ele também funciona com certificado, é uma API do OpenVPN, também funciona com certificado dentro do InConnection e permite outros sistemas operacionais de acessarem a VPN para acesso interno, tá? Então, vai permitir que você, roteadores, telefones, ou qualquer outro sistema que tenha compatibilidade com o OpenVPN, tá? Temos a inspeção HTTPS, o suporte a múltiplas redes em proxy de forma independente, onde você pode criar servidores de proxy independentes para cada rede que você tenha, e relatório de buscas realizadas em ferramentas de buscas e relatórios de vídeos assistidos, tá? Vamos partir para uma segunda parte, onde eu vou mostrar para vocês o software em funcionamento em si. Assim vocês conseguem ter a melhor dimensão sobre como funciona o InConnection, tá? E como é a interface do sistema. Só um momentinho, que eu vou compartilhar aqui. Tá? Então, essa é a interface do InConnection. Como eu informei anteriormente, você não precisa ter um programa complementar e você pode acessar o servidor de qualquer local dentro da rede. Basta colocar o IP do servidor no navegador e ele já irá direcionar para a tela de administração do InConnection. Então, você tem aqui a opção de administração, onde você acessa as ferramentas, onde você faz as configurações do InConnection. Você tem o painel do usuário, que permite que o usuário verifique as regras que tem configuradas para ele, troque alguma senha, ou caso você tenha um servidor de e-mail, onde vai ser a quarentena de e-mails, que são os e-mails que têm alguma suspeita e tem regras para controle. E uma intranet, que você tem uma página de web interna para compartilhamento de informações e serviços e arquivos dentro do InConnection. Então, ele serve como um WordPress dentro da sua rede, que permite você compartilhar informações dentro do seu serviço, tá? Clicando em acessar administrador, você é direcionado para a página de administração do InConnection. Aqui você tem as dicas de uso, que são principais dúvidas que tiveram aqui ao suporte, então foi feito um direcionamento direto a essa ferramenta. Suporte online, que é uma base de conhecimentos com diversas facas que você pode utilizar ali para a configuração do InConnection. Atualizações e apps, que são as atualizações do InConnection, as últimas versões disponíveis, o que alterou em cada versão, tá? Você consegue verificar aqui. Como foi perguntado anteriormente sobre a questão do InConnection, você tem aqui como você consegue medir quanto você precisa de configuração, né? Um hardware mínimo. Você pode vir aqui em produtos no site, plataformas, e ele tem aqui a configuração mínima, né? Para o Windows, para até 120 máquinas, você precisa de um processador Celeron com 1 GB de memória. Isso está contando só o InConnection, sem contar o sistema operacional. Normalmente, sistemas operacionais, o Windows, ele exige um mínimo de 4 GB de memória. Então, você tem 4 GB de memória, mais o InConnection para utilização, tá? Então, sempre leve em mente que o sistema operacional também exige. Devido a isso, normalmente, os nossos clientes utilizam o Linux, porque o Linux ele tem menos exigência de hardware, praticamente o hardware é utilizado só para o InConnection, e eles podem utilizar conforme a configuração aqui,
tá? Então, você pode colocar aqui um i3 de 2 GB que ele vai comportar 250 máquinas aqui tranquilamente, ok? Sempre recomendando, se você tiver um i3, colocar 4 GB, que é o ideal, ok? Então, você pode utilizar aqui essas tabelas, essas informações como base. Ok, Sérgio? Então, vamos lá. Tá, então aqui você tem as versões do InConnection, um cliente de VPN que você pode utilizar para conexão da VPN dentro do serviço do InConnection, e temos uma outra ferramenta que também é gratuita, que é integrada com o InConnection, que é o InConnection, o agente WTM para o InConnection. Essa aqui é uma ferramenta específica que você pode utilizar para duas funções, ou para autenticação junto ao AD, né, em algumas estações, e também para controle de aplicativos, para que você permita que ele vai verificar os aplicativos dentro do computador, e você pode criar regras de controle de aplicativo para que você quer permitir ou não que ele navegue na internet, tá? Então, voltando aqui para a página do InConnection, você também tem a opção de esquecer a senha, caso o administrador esqueça a senha de acesso. Partindo disso, colocando a senha do administrador que foi configurada no momento da instalação, você é direcionado para a dashboard inicial, tá? Conta como usuário apenas computadores, notebooks ou também contam celulares e sensores. Tudo que você tenha dentro do InConnection que ele precise realizar o serviço de conexão desse hardware para a internet, ele vai contar como usuário, tá? Então, nesse caso, qualquer dispositivo de rede que necessite conectar na internet, ele vai ser contado aqui dentro do sistema como um usuário. Tá? Normalmente, celulares têm como fazer uma configuração para que você tenha um controle único ali no roteador, que o roteador faz a conexão para a internet, você tem só o roteador e você consegue realizar o controle ali do roteador. E sensores depende muito do servidor onde ele se conecta. Normalmente se conecta a um servidor interno, que somente esse servidor tem que se comunicar com a internet, tá? Mas aí depende muito da configuração de rede, aí é necessário estudar o seu ambiente de rede para te dar um melhor direcionamento de como configurar ele melhor para a utilização. Ok? Então, uma vez logado, você é direcionado para essa dashboard inicial, onde você consegue acompanhar aqui a banda de internet que está sendo utilizada no servidor no momento, quantidade de usuários conectados, se o firewall está ativo ou não. Tem cliente que desativa o firewall, não entendo por que exatamente, mas desativa. Estados da conexões, qualquer conexão que você tenha de placa de rede, se está com alguma configuração errada ou está sem conexão, ele vai dar uma informação aqui para que você verifique a configuração. Caso você tenha um servidor de e-mail, ele tem aqui as informações do serviço de e-mail. Temos as informações de acesso remoto, caso a VPN esteja ativa. O Branch Office é um gerenciador, um centralizador do InConnection, né? Quando você tem diversos InConnections sob gerenciamento e você quer realizar uma configuração em um InConnection e quer que ele replique para os outros InConnections, você utiliza o Branch Office. Então, você cria uma configuração em um InConnection e ele replica para os outros, tá? E nós temos o DDNS, que vai dar nome ao IP dinâmico de internet, caso algum dos seus links tenha o IP dinâmico e você queira permitir ali dar um nome àquele IP para que ele sempre seja acessado por um nome, caso você queira, ok? Na parte direita nós temos o menu do InConnection, onde você consegue ver aqui todas as conexões, por exemplo, além do sumário, onde você consegue verificar tudo que os usuários estão acessando na internet. Quando está exigindo autenticação, ele vai mostrar o nome do usuário. Quando não está exigindo autenticação, ele vai mostrar o IP. Vai mostrar o serviço que está sendo utilizado naquele momento, que está sendo realizada a conexão. IP de origem, que é o IP que está conectando à internet. O IP de destino, onde ele está se conectando. Horário inicial dessa conexão. Bytes enviados e recebidos, que normalmente é utilizado, que é onde você consegue verificar os dados que utilizaram para carregar a página ou para carregar o conteúdo daquele local.
e download e upload quando você tem ali algum tráfego de transferência de dados. E aqui você tem a opção de as informações de interface, quando você tem mais de uma interface de internet, ele vai informar para qual internet está saindo aquela conexão. Ok? Voltando aqui para a parte direita, na esquerda, a parte de status, nós temos sessões ativas, que são as sessões que são dos usuários, ele mostrar o IP dos usuários, quando exige autenticação, o nome do usuário que está autenticado, licença, quando está se utilizando a licença, e qual horário que vai expirar essa sessão, para estar disponível para outros usuários, tá? Isso aqui ele vai contar as sessões simultâneas de usuários que estão que contém a sua licença e quantos usuários estão simultâneos utilizando essa licença. Caso você queira liberar algum usuário de utilização de licença, basta selecionar, vir em ações e encerrar a sessão do usuário. Ok? Caso você utilize o InConnection como servidor DHCP, você tem aqui a tabela de endereços DHCP dentro do InConnection, que ele vai mostrar os IPs que foram atribuídos pelo servidor, o endereço MAC do dispositivo, nome do dispositivo que se conectou à sua rede, se a locação foi dinâmica ou estática, ou seja, se foi pego de forma aleatória dentro do servidor de DHCP ou se foi realizado alguma configuração para que sempre o mesmo MAC receba o mesmo IP, né? Se ele foi alocado para ficar estático o IP, quando foi alocado e quando deu o tempo de expiração para que ele peça novamente a realocação do DHCP. Em status, nós também temos os alarmes, que vai informar qualquer evento dentro do InConnection, como uma tentativa de acesso indevido, ou algum serviço que não iniciou corretamente, ou até mesmo alguma interface de rede que teve algum erro. Então, ele vai mostrar aqui para você. Caso você queira receber essas informações por e-mail, basta vir na parte superior direita, ver configurações, informar em qual situação você quer receber as informações por e-mail. Em entrega, você vai colocar as informações de e-mail, né, do destinatário e do remetente, quem vai enviar e quem vai receber a mensagem, e a mensagem que será recebida quando ocorrer algum evento. Ok? Fechando a parte de status aqui na esquerda, nós temos a parte de relatórios. Temos o relatório de acesso web, que eu costumo dizer que esse relatório ele tem duas partes, né? Uma sobre um gráfico informando as páginas acessadas, a quantidade de páginas acessadas. Então, você tem aqui os dias que houveram acesso a páginas, quantas páginas foram acessadas dentro desses dias. Ou você pode ter o horário de acesso a essas páginas, quando que houve maior tráfego, dentro de qual horário que houve maior tráfego. Tá? Então, você tem aqui acesso a páginas, quantidade de URLs, tempo de uso ou transferência de dados. Todas as informações vão com base no período informado aqui na parte superior direita, tá? Então, você pode colocar aqui 20, 30 ou 60 dias, enfim, o que for necessário. Tá? A segunda parte desse relatório é o que exatamente cada usuário acessou na internet. Então, aqui você tem o relatório por usuário, que ele vai trazer a lista de todos os usuários que você tenha. Caso você queira realizar uma pesquisa, basta colocar o nome do usuário, ele vai trazer aqui na lista. Você tem um filtro de usuários que vai utilizar conforme a sua base de usuários dentro do InConnection. Filtro através de grupos, que vai trazer aqui as informações através dos grupos que você tenha. E horário, que vai trazer para você as informações conforme a janela de horários que você colocar aqui. Tá? Clicando no nome do usuário, você vai trazer todos os domínios acessados pelo usuário. Clicando em log à frente do usuário, ele vai trazer dia, horário, IP e as informações de conexão. Aqui você tem as informações, por exemplo, quando não tem o inspetor HTTPS, ele vai trazer o IP, que foi o domínio que foi conectado, e a porta 443. Quando você tem um inspetor HTTPS, ele traz maior detalhamento, onde ele vai trazer o dia e horário e tudo que foi trafegado dentro do site naquele momento. Tá? Então, ele traz as informações totais do que foi conectado dentro do site. Né? Então, você tem um maior detalhamento do que os usuários estão trafegando na internet. Tá?
Também temos um relatório por domínio, que ele vai trazer primeiramente os domínios de sites. Clicando no domínio, ele vai trazer os usuários que acessaram aquele domínio. Ok? E clicando em log, ele tem as mesmas informações: dia, horário e o que foi acessado pelo usuário. Certo? Usuários bloqueados e domínios bloqueados são algum request para sites onde você tem controle ali, onde você tem bloqueio do site. Tá? Ele vai trazer que houve algum request para aqueles sites. Relatório de uso de link, onde ele vai trazer as informações conforme o período aqui na parte superior direita, a quantidade de dados que foram consumidos naquele período, no horário informado aqui. Então, entrada sendo o download e saída sendo os uploads. Ele vai trazer um gráfico de consumo de dados aqui no período. Buscas realizadas, essa função só vai ser permitida quando você tem o inspetor HTTPS, que ele vai trazer a lista de usuários, tá? E a quantidade de pesquisas que foram realizadas pelos usuários, conforme o período informado na parte superior direita. Então, você pode exportar para um CSV, arquivo de tabelas, ou para uma versão de impressão, que é um PDF. Tá? Clicando no nome do usuário, ele vai trazer a ferramenta de busca utilizada e qual a busca que foi escrito de busca dentro da ferramenta e dia e horário que essa busca foi realizada. Então, ele vai trazer aqui as informações. Tá? Na seção de vídeos assistidos, ele vai funcionar da mesma forma, mas ele vai trazer os vídeos, a lista dos vídeos que foram assistidos, sendo o nome do usuário, o nome do vídeo, e quando esse vídeo foi aberto no computador. Ok? Fechando a parte de relatórios, nós temos a parte de cadastros. Em cada nós temos a opção do Active Directory. Queira sincronizar o seu Active Directory junto ao InConnect. Deixa eu só verificar. Tá? Na versão Windows, você basta selecionar essa informação e colocar, ele já vai sincronizar, porque o computador com o servidor Windows ele tem que estar no domínio, para ele identificar o domínio. Na versão Linux, é necessário colocar as informações do domínio, o login, que tenha permissão de listar os usuários que estejam ali no seu Active Directory. Caso você não queira utilizar o Active Directory ou não tenha dentro da sua rede um servidor de domínio, basta, você pode criar a sua base de usuários utilizando o InConnection aqui como base de usuários. Basta criar sua própria lista de usuários aqui dentro do serviço. Tá? Também em cadastros nós temos a função de grupos. Em grupos nós temos 2 grupos principais. Tá? Os outros grupos são utilizados somente para controle de web. 2 grupos aqui que são principais. Grupo administradores. Qualquer usuário que esteja no grupo administradores tem a permissão de acesso ao portal de administração e realizar qualquer configuração dentro desse portal, onde eu estou acessando aqui. Tá? Então, sempre que você queira liberar algum acesso, crie um grupo específico e deixe o acesso liberado para o usuário. Como padrão, o InConnection não bloqueia nenhum site. Então, eu já vi casos onde acessam para liberar o acesso, coloca o usuário como administrador dentro do sistema, mas isso gera um risco de você permitir que o usuário possa acessar aqui o painel de administração sem conhecimento e modificar coisas importantes aqui, já que ele é a porta de entrada da sua rede, né? É ele que realiza o controle de entrada da sua rede. Qualquer configuração errada dentro do InConnection permite um acesso indevido dentro da sua rede. Tá? E temos também o grupo auditores, onde você permite que o usuário acesse somente a guia de relatórios. Ele vai acessar o portal do InConnection, colocando o usuário dele, ele vai acessar somente a parte de relatórios e nada mais, ok? Fechando a parte de grupos, nós temos aqui as redes lógicas, que são as redes que têm permissão de utilização do InConnection. Qualquer rede que não está listada dentro dessa lista aqui das redes lógicas, ela não tem permissão de acesso ao InConnection e será submetida às regras de firewall. Tá? Então, ela pode ser considerada uma rede de acesso indevido, tá? E ser bloqueado aqui dentro do InConnection. Então, sempre verifique se
as redes que você tenha, caso você tenha VLANs, estão cadastradas nas redes lógicas, ok? Fechando a parte de cadastro, nós temos a parte de conectividade, onde você tem a configuração do firewall, que uma vez habilitado o filtro de pacote, ele já habilita o filtro de IPS, que tem o port scan, são softwares que tentam verificar portas que estão abertas dentro da sua rede, ele vai submeter a políticas e vai bloquear esses softwares. Injeção de código malicioso, softwares que tentam verificar vulnerabilidades dentro do software, e ataque de força bruta, que são usuários e senhas inválidos. Sempre que o usuário tentar usuário 3 vezes, por exemplo, ele vai bloquear aquele IP e só vai permitir o acesso daqui depois de 2 horas. Ok? E também temos outras informações aqui que vocês podem configurar, tá? Em conectividade, nós também temos as interfaces. Em interfaces, na versão Windows, qualquer gerenciamento de nome de interface e IPs das interfaces são gerenciados pelo próprio gerenciador de rede do Windows. Na versão Linux, você pode utilizar a configuração direto dentro do InConnection para nome da interface ou endereço IP que a interface vai utilizar, tá? E também você pode configurar qual interface que é interna, que irá compartilhar a rede dentro das suas redes, que vai compartilhar a internet dentro das suas redes, desculpa, ou que vai receber internet de fora, tá? Então, você tem aqui o gerenciamento do WinConnection. NAT reverso DMZ, ele é onde você faz encaminhamentos de portas. Normalmente, eu explico em todas o webinar. Aqui é onde você faz uma exceção ao firewall. Quando você quer encaminhar a porta de algum serviço para outros servidores sem que o firewall verifique, tá? O que é importante você verificar nessa situação? Sempre que você realizar alguma exceção ao seu firewall, verifique se o servidor tem políticas de senhas que são aplicadas recorrentemente, né? Que você troca as senhas de forma recorrente e senhas fortes, se ele tem atualizações realizadas com frequência e se todos os seus servidores estão disponíveis com controle dos usuários, tá? Então, sempre verifique isso. Servidores de terminal service, onde você permite diversos usuários acessarem a rede. Acesso remoto do Windows ou servidores de SQL, recomendo fortemente que você não libere o acesso através do encaminhamento de portas. Utilize a VPN de que você tem uma forma segura em a inspeção de quem e quando estão acessando a sua rede, tá? Você cria uma segunda camada de proteção. Hoje, as principais recorrências que nós temos aqui de chamados de infecção de ransomware são exceções do firewall, de encaminhamento de portas, em servidores de terminal service ou remote desktop, que tem senhas fáceis. Então, é muito fácil qualquer pessoa ter um exploit dentro de achar um exploit na internet que verifique vulnerabilidades do servidor. Como é uma exceção ao firewall, o firewall não vai inspecionar, vai encaminhar direto aquela conexão para aquele servidor e vai permitir com que, se o servidor não tenha uma atualização ou não tem configurações frequentes, troca de senha, que fique um servidor vulnerável e que criptografe ali a sua rede através de um ataque de ransomware, por exemplo, tá? Então, é sempre importante, utilize VPN. Eu tenho eu tenho um computador Mac, tenho um computador Linux e eu quero utilizar, utilize a versão Linux do InConnection e utilize ali o OpenVPN, por exemplo, que você pode utilizar, que você utiliza ali e cria uma segunda camada, ok? Aqui, normalmente, é utilizado para encaminhamento de servidores de câmera, que tem um serviço que tem uma atualização recorrente, ou FTP, por exemplo, ou um serviço de web, que você tenha uma atualização frequente, ok? NAT de saída. NAT de saída, ele faz o controle inverso, ele vai fazer o controle do que os usuários estão acessando na internet. Então, quais portas, se você tiver aquela aplicação que eu falei lá no começo, do agente WTM para o InConnection, ele vai controlar também a aplicação, qual o software que pode se conectar ou não na internet. Então, aqui você tem um controle de quais sites
você pode, de quais portas ou quais aplicações você quer que os usuários se conectem à internet, quer permitir, tá? E também tem o inspetor de pacotes, que você pode permitir o controle de protocolos que os usuários possam ou não utilizar dentro da sua rede, tá? Balanceamento de links, onde você gerencia os seus links de internet. Então, aqui onde você cria as configurações de failover, cria a configuração de balanceamento entre os links. É uma configuração simples, mas o InConnection, ele vai identificar de forma inteligente a disponibilidade de seus links. Tá? Controle de banda, onde você realiza o controle de banda da internet dos usuários, permitindo que eles não excedam o consumo de banda de internet e vem interferir em serviços essenciais, como serviço de vídeo que você tenha para a transmissão de alguma apresentação ou reunião também, né? Como nós estamos fazendo aqui, ou também serviços de telefonia, que você precisa ali de uma quantidade, uma banda mínima de internet para utilização e tenha a melhor qualidade ali na sua telefonia. Então, aqui onde você pode criar reservas ou criar controle para os usuários de quanto de banda eles possam utilizar. Temos um servidor de VPN, aqui onde eu informei para vocês que vocês podem utilizar a própria VPN da Winco, onde você coloca as informações. Para a criação do certificado, basta vir aqui em ferramentas, certificados SSL, ferramentas aqui na parte superior direita, certificados SSL, colocar as informações, quando você tem um IP fixo, o número do IP fixo. Quando não é um IP fixo, é um IP dinâmico, você pode colocar um serviço de DDNS, por exemplo. Colocar as informações e ele cria um certificado que permitirá que somente o cliente de VPN e os usuários que são cadastrados aqui tenham permissão de acesso, que acessem aos seus serviços de rede, de pastas compartilhadas, sistemas ou outras informações que você queira liberar, ok? Fechando a parte de conectividade, nós temos a parte de serviços. Em serviços, nós temos o serviço de web, onde você realiza o controle dos sites que os usuários possam acessar. Então, aqui você pode exigir autenticação, sempre que o usuário for navegar na internet, ele tenha que se autenticar para navegar. Pedir senha sempre que o usuário abre o browser ou permitir acesso somente se o usuário estiver com proxy no browser. Essas duas funções aqui utilizam para servidores de terminal service, onde o mesmo servidor tem diversos usuários ali conectados e você quer controlar individualmente o que cada usuário está se conectando na internet. Tá? Bloqueio de certificados desconhecidos, ele faz a inspeção de certificados e corresponde com o domínio que foi ali, que está sendo acessado. Ele submete a política igual ao navegador de internet, né, para verificar se aquele site é íntegro ou não para conexão. As três próximas funções é utilizada para quem tem Active Directory sincronizado ao InConnection. Uma vez que o usuário loga no computador, ele já aplica as políticas que foram configuradas aqui dentro do serviço do InConnection, ok? Também temos aqui a guia de cache, onde faz o cache das últimas informações que os usuários acessaram na página. Regras de acesso, onde você cria as regras de acesso do que os usuários possam ou não acessar. Temos aqui uma pergunta, se o usuário chegar e usar uma guia anônima do InConnect, consegue identificar? Sim, ele vai identificar todo o tráfego. O InConnection ele vai identificar de forma transparente o que o usuário está conectando. Então, mesmo se ele utilizar uma guia anônima, ele vai mandar para o InConnection a conexão e ele vai identificar de qual computador, de qual origem houve aquela conexão e para onde ele está se conectando, porque é ele que determina a rota do que o usuário vai acessar. Então, ele identifica todo o tráfego do usuário, ok? Tá. Então, aqui você tem aonde você cria as regras. Então, origem é todos que você deseja controlar. O InConnection, por padrão, não tem nenhum bloqueio, tá? Então, você não precisa criar nenhuma regra de padrão. Caso você queira realizar um bloqueio total e depois criar uma regra de liberação de sites específicos, é necessário criar o InConnection ele funciona como hierarquia ali das regras, conforme a lista. Se a primeira regra já contém o que o usuário pode ou não acessar, já contém o conteúdo que ele está tentando acessar, ele não vai ler as próximas regras. Ele vai já aplicar a regra conforme o que está ali em primeiro.
Se você criar uma regra de bloqueio, você tem que colocar a regra de liberação dos sites que você quer na parte de sobrepondo essa regra, né? Colocando ela ali em primeiro na lista. Vocês podem verificar que tem uma setinha aqui onde você pode ordenar o que o usuário pode acessar, tá? A regra que vai ter ali primeiro. Então, conforme a primeira regra, o que tiver na primeira regra, ele já não vai aplicar a segunda, tá? Origem, você pode aplicar para todos, utilizar um usuário, grupo de usuários ou endereço de IP, quando não exige autenticação. Destino, os sites que você deseja controlar, como eu informei, se você quiser bloquear todos, depois liberar sites específicos, você pode. Você pode criar a sua própria lista dentro dessa regra, colocando palavras-chave ou a URL, sem a necessidade do HTTP // ou HTTPS // Basta colocar o endereço do site aqui e ele já vai aplicar ali a regra para esse site. Você pode utilizar wildcards, né, que são ali coringas para você colocar ali dentro do controle de sites. Então, você pode colocar ali asterisco, ponto, o domínio, ponto, asterisco. Automaticamente o InConnection vai identificar se tiver alguma coisa antes do ponto e se tiver depois. Independente se é .com, .net, .br, qualquer coisa que tiver, ele vai identificar. Tá? Ou a palavra. O que tiver antes e depois da palavra, ele vai aplicar. Tá? Basta colocar um asterisco ali antes e depois que ele vai verificar. Temos a questão da lista de URLs, como eu informei, você pode colocar uma lista de sites, criar sua própria lista de sites e aplicar em mais de uma regra, utilizando aquela mesma base que eu ali informei, utilizando asterisco ponto, ou asterisco a palavra, ou o domínio em si. Temos também categorias de sites, que são diversas categorias de sites que você pode utilizar aqui, que são atualizadas automaticamente, você pode utilizar para controle de bate-papo, sites que são bate-papos, pornografia, ou qualquer outro site nesse ponto. Tá? Como eu sei que determinado site que eu quero bloquear para os usuários está em qual categoria? Basta vir aqui na parte superior direita em ferramentas, classificador de URLs, colocar aqui a informação do site, por exemplo, ver classificação, e ele vai mostrar aqui a classificação. O Facebook, ele está em categoria de bate-papo, fotografia ou relacionamentos. E assim, outros sites também estão, por exemplo, globo.com. Você pode colocar aqui e ele já vai identificar, tá? Atribuiu aqui os destinos que você deseja bloquear, basta ver em permissões, em que momento você quer, o que você quer realizar de política. Então, aqui você tem liberar o acesso, quando você bloqueia tudo e quer liberar sites específicos. Bloqueio de acesso, quando você quer bloquear totalmente o acesso, independente do horário. E definir o horário de navegação, onde você pode definir que o usuário pode navegar, por exemplo, no Facebook ou qualquer site que tem aqui, durante o horário do almoço, por exemplo. Então, você pode colocar aqui. É possível colocar uma mensagem ao bloquear o site, por exemplo. Facebook, por exemplo, é proibido o acesso de redes sociais durante o horário do expediente? Sim. Aí você tem uma tela de bloqueio que é colocada. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar para vocês. Tá, permitir o acesso, tá, o Facebook tá aqui. Tem uma regra de bloqueio, você pode colocar uma mensagem de bloqueio, e ela é personalizada, então você pode colocar da maneira que você queira. Deixa eu só colocar aqui. Tá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Que site, que tela que é. Tá. É justamente essa tela. Eu coloquei o GE, que é o mais rápido que eu estava aqui,
tá? Para a gente não estender muito e atrasar o almoço de vocês. Então, aqui essa tela de bloqueio, você pode alterar o logo, pode alterar aqui a mensagem, colocar o logo da empresa, e você pode colocar aqui as informações que você quer, né? Que o site não é permitido ou não pode navegar nesse horário através desse site, tá? Então, aqui ele vai ter essa tela de bloqueio que você pode atribuir sempre que um site for acessado, ele vai mostrar essa tela de bloqueio para os usuários, tá? Voltando ao InConnection. Tá? E sempre quando tenta acessar um site que não é permitido, ele vai mostrar aqui a mensagem de bloqueio do acesso ao site, tá vendo? Que ele não pode acessar. Tá? Então, você tem aqui as regras de acesso, que você pode restringir os acessos. E na última guia ali, que é onde faltou mostrar, é onde você coloca as extensões que os usuários podem ou não realizar downloads nos sites que estão aqui dentro dessa regra. Ok? Temos também a opção de listas, onde você pode importar o TXT com as regras de sites que você deseja colocar ali. E dentro dessas regras, aqui você pode utilizar esse TXT e aplicar em diversas regras. Temos também duas funções aqui, que é o bypass, que são sites que você não quer que seja verificado pelo proxy, independente se o usuário está autenticado ou não, você quer permitir o acesso a esse site, tá? Então, sites que você não quer que seja verificado pelo proxy e quer passar ele direto, sem a verificação, independente da regra que esteja aqui, ok? Temos também o Google Safe Search, que é uma API do Google, que é integrada ao InConnection, que uma vez que você habilita, ele vai trazer conteúdos relevantes nas pesquisas dentro do Google, então não vai trazer nenhum conteúdo que seja adulto, ofensivo ou que incite a violência, né? Então ele vai trazer ali somente conteúdos relevantes dentro da pesquisa do Google, tá? Ele vai fazer todo esse controle para vocês, tá? E aqui também ele aplica para o YouTube, tá? Então ele vai trazer somente conteúdos que tenham a ver com a pesquisa sem conteúdos irrelevantes ou que tenha alguma coisa que fora das políticas do Google. Ele ajuda como uma parte complementar às suas regras de acesso de controle, ok? Temos também o hotspot, que é o Captive Portal, né, que você pode permitir que os usuários visitantes se conectem à sua rede utilizando redes sociais, então basta ativar e colocar quais aqui o serviço, tá? Partindo aqui para a parte de serviços, fechando a parte de você ter a inspeção dos sites, relatórios de buscas realizadas e de vídeos assistidos dentro do YouTube, você tem aqui a opção da inspeção HTTPS, né, que você pode inspecionar a todos ou criar uma regra específica para inspeção somente de um usuário ou algum grupo de usuário específico. Tá? Você pode criar regras de exceções aqui também, dentro das regras de exceções. Para a utilização do serviço, é necessária a instalação do certificado, para que ele inspecione o que os usuários estão trafegando dentro dos sites. Esse certificado pode ser instalado manualmente, individualmente para cada máquina, ou pode utilizar uma GPO para instalar em massa para todos os usuários. Todos os procedimentos estão ali na base de conhecimentos para que vocês possam utilizar o serviço corretamente, tá? Temos também aqui na versão Windows a versão do Cache DNS, que ele vai armazenar todos os IPs que resolveram nos nomes dos usuários, dos sites, desculpa, e vai trazer uma consulta mais rápida para que você acesse o site. Na versão o Linux, você tem o servidor de DNS, ele é um servidor próprio, onde ele vai trazer ali, resolver nomes dos sites ali, manter ali o acesso, tentar fazer o acesso ficar mais rápido, fazer um repositório de conexão, tá? Para que você não precise conectar na internet para consultar um site, ele vai consultar internamente, tá? Servidor www, que é um servidor de web do InConnection, onde você pode compartilhar páginas e informações dentro do serviço, e também você tem aqui a opção de acesso remoto ao painel, né? Aqui é onde você consegue gerenciar
se você quer acessar o painel de fora do servidor, né? Então, esse é o serviço que controla o acesso ao painel de administração, à intranet ou outros serviços aqui do portal, ok? Temos um servidor de DHCP, onde você configura quais IPs serão atribuídos aos dispositivos quando se conectarem à sua rede, for um dispositivo novo, e você tem aqui as opções de alocação estática, onde você pode colocar aqui as informações de IP e endereço MAC para sempre que aquele determinado dispositivo acesse, ele receba o mesmo IP, tá? Essas são as ferramentas básicas do InConnection. Na parte superior direita nós temos ferramentas, onde nós temos a opção do administrador, que permite você acessar o InConnection fora da sua rede, utilizando o DDNS, um IP fixo e a porta específica ali do servidor de web, você pode acessar ele fora da rede. Visualizar logs, onde você consegue visualizar em tempo real tudo que está sendo trafegado dentro da sua rede, portas que os usuários estão acessando, sites que estão sendo acessados, usuários que estão trafegando dentro da sua rede, tudo que está sendo trafegado você consegue acompanhar em tempo real e filtrar aqui para fazer uma auditoria, caso você queira, ou uma liberação, se você quiser. Também temos classificador de URLs, que é o que eu mostrei ali para vocês, para verificar as categorias de sites, licenças do InConnection, a licença do InConnection que está atribuída ao seu servidor, serviços que estão disponíveis, validade do InConnection, quantidade de usuários, você tem ali o controle, tá? Backup, onde ele faz o backup das configurações do InConnection, sendo qualquer configuração que você tenha dentro do InConnection, ele não faz o backup dos relatórios, dos arquivos de log, que são os relatórios, as informações ali de vídeos assistidos. Essas informações ele não faz backup, ele faz backup das configurações. Então você pode, caso dê um problema no seu servidor, você tem o backup, rapidamente você pode instalar um InConnection no servidor ou em qualquer computador Windows, instalar, restaurar o backup e o serviço já é restabelecido. Tá? Certificado SSL, que é utilizado para a utilização do VPN. Ajuda, você tem o suporte online, que é a base de conhecimentos. O site do InConnection, onde você consegue verificar versões do InConnection, novidades ou qualquer outra ferramenta que você precise. Sobre a versão do InConnection que está instalada no servidor, drive utilizado, usuários que são permitidos a utilização, e tempo de utilização do InConnection, quanto tempo ele está no ar, tá? Basicamente, esse é o InConnection. Claro que tem algumas outras ferramentas que você pode ver aqui em adicionar serviço, tem algumas outras funções, em serviços também tem essa opção. Para verificar, vocês testem o InConnection e todas as suas ferramentas, é recomendado vocês utilizarem a versão trial de 30 dias, Durante esses 30 dias, vocês têm um suporte total aqui nosso. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato a qualquer momento, que nós temos a equipe aqui para auxiliá-los, tá? Para dúvidas comerciais, vocês podem entrar em contato através do comercial@winco.com.br, dúvidas de suporte técnico através do suporte@winco.com.br, através dos telefones ou através do site. Tá? Agradeço a todos que ficaram aqui até o momento. Se tiverem alguma outra dúvida, podem colocar aqui no chat. Se não, podem enviar por e-mail, que nós estaremos felizes ali em responder. Tá? Caso vocês queiram essa apresentação por e-mail, deixe o e-mail. Eu vi que já tem um e-mail ali. Já vou, assim que terminar, vou salvar a apresentação e enviar para vocês. Tá? Pode colocar o e-mail aqui, Luan, que eu já envio. Obrigado a todos, tenham uma ótima tarde e uma ótima semana para todos. Tchau, tchau, obrigado por ter ficado até o momento.